Olá, meus irmãos, meus amigos. É uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês na Casa do Peregrino. E eu quero hoje continuar falando para vocês do magnetismo. Hoje é quarta-feira e vamos então aqui trazer mais alguns conceitos, mais algumas reflexões, mais alguns fatos de interesse para todos nós, estudiosos do magnetismo, sobre este assunto tão palpitante. Então eu quero falar para vocês hoje aqui do Mesmer. O Mesmer é considerado o pai do magnetismo, que nasceu em 1734 e desencarnou em 1815. O Mesmer, quando ele defendeu a sua tese para a obtenção do título de médico, em 1766, veja que interessante que o Mesmer já falara na sua tese, já descrevera na sua tese o fluido universal. E descrevendo que o fluido universal era o responsável pela atração entre os corpos celestes e também pela influência desses corpos celestes nos corpos da superfície da Terra. O mesmo utilizava o ímã, placas imentadas, para curar determinadas doenças. E teve um certo momento em que ele substituiu a aplicação dessas placas imantadas pela aplicação da imposição das mãos. E aí verificou que ele estava obtendo o mesmo efeito. O mesmo efeito da atuação do ímã estava quando ele aplicava as mãos. E aí então ele deduziu que havia a mesma propriedade nos corpos, né? Havia a mesma propriedade dos ímãs imantados, das placas imantadas. E então, a partir daí, ele começou a utilizar a imposição das mãos. Inclusive, foi fundado um hospital em Viena para atuação específica dessa terapêutica, da aplicação do magnetismo. Em 1775, ele inclusive publicou já um trabalho, né, relatando as suas experiências. Em 1779, o Mesmer então propôs algumas leis, vamos dizer assim. Ele enumerou algumas proposições para a aplicação do magnetismo. Dentre elas, a presença do fluido universal, e sendo o fluido universal responsável pela atração entre os corpos celestes e pela influência desses corpos nos corpos da superfície da Terra, a semelhança das propriedades dos corpos, dessa energia presente nos corpos humanos, a mesma propriedade das que ele tinha verificado nas placas imantadas, e também que poderia haver a transmissão dessas energias, né, para outros corpos. Isso foi uma das proposições. E também que a moléstia, uma das proposições é que a moléstia era o resultado da falta de magnetismo ou do desequilíbrio dessa energia magnética. Bom, então, tanta gente passou a procurar o Mesmer, e ele aplicava a imposição das mãos de frente para o paciente, iniciando nos ombros, passando pelos braços e até as extremidades dos dedos. Era como ele começou a aplicar esse magnetismo. Mas era tanta gente procurar o Mesmer que ele, em um certo momento, não pôde mais, né, tocar as pessoas ou atender as pessoas individualmente. E foi aí que surgiu um dispositivo muito interessante, que está marcado aí na história do magnetismo, que foi o banquete, a tina de convulsões, também conhecida como tina de convulsões, que na realidade é um dispositivo de madeira circular, onde ele preenchia de limalhas, e sobre essas limalhas ele colocava garrafas de água magnetizada. Essas garrafas eram interligadas entre si. Tinha também no dispositivo alguns orifícios simétricos que saíam barra de ferro, e as pessoas então faziam filas em torno desse dispositivo de madeira e tocando essas barras de ferro. E as pessoas eram ligadas umas com as outras através de uma corda que passava pela cintura. E ainda
mais ainda que os pacientes davam as mãos para aumentar a força fluídica, a força magnética. Então, isso é um fato muito interessante, mostrando a devoção do Mesmer, o seu interesse profundo sobre o assunto, né, o estudioso do assunto. E importante que ele era um médico, né? Então tentou aplicar isso, levar isso inclusive para as universidades, para as faculdades de medicina, mas isso a gente vai falar mais em outros vídeos. Mas aqui o que fica de interessante nessa conversa de hoje, a presença do Mesmer trazendo teorias, trazendo conceitos importantes, principalmente da presença do fluido universal, né, que é o elemento básico, o elemento primário da formação de todas as coisas, conforme a gente aprende aqui na doutrina espírita. Bom, quero ficar por aqui então hoje. Espero que vocês tenham gostado desse fato tão interessante na história do magnetismo. E vamos voltar na próxima semana com mais conceitos, mais conhecimento para todos nós. Paz e luz para vocês e até a próxima.